Olá, meu nome é Cíntia, sejam bem-vindas ao meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês mais um vídeo da série Fuxicos e Fricotes. São 5 painéis, eu preparei uma série de vídeos para vocês em parceria com o Dimitri Lopes, da loja Fora da Caixa, aí em Portugal. Vou deixar os contatos para vocês, o Dimitri tem todos os painéis disponíveis. E eu preparei esses vídeos para poder ajudar vocês. Muitas peças, elas são já evidentes, vocês já, quem está na costura criativa já sabe muito bem como confeccioná-las. Porém, o meu objetivo aqui é de apresentar para vocês algumas propostas para diferenciar a peça de vocês, para vocês terem alguma coisa, um produto diferenciado no seu ateliê. Então hoje eu vou trabalhar, nesse vídeo eu vou trabalhar com essa necessaire, que ela tá presente no painel esse desenho exatamente, ele tá no painel da bolsa passarinhos, tá? É a necessaire maior, então tem esse tamanho que é a maior e tem também a pequena. Então, qual que é o diferencial hoje? Eu vou fazer essa peça com uma alcinha, não é uma clutch, como vocês já estão acostumadas, mas é uma alça que vai dar um charme todo especial para essa peça. E também eu vou trabalhar com o zíper com terminal. Quando a peça, ela fecha aqui sem ter a caixinha de leite, geralmente você coloca o zíper direto, ele fica aquela dobra. Então, eu sinceramente não gosto muito. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz o zíper com terminal. Eu gosto muito de trabalhar com zíper com terminal, que eu acho que também dá um charme total para a peça. Então, vamos ao passo a passo. Bom, meninas, então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar um mosquetão, esse é pequenininho, aqui tem a medida de 1 centímetro. Eu vou usar um anelzinho também, aquele anelzinho AD, que ele tem 1 centímetro também, a mesma medida. E eu vou usar também um cursor número 5, porque eu tô trabalhando com zíper número 5. Aqui eu tenho uma tira de 4 centímetros de largura por 35. Por que 4? Aqui eu tenho, como eu tenho 1 centímetro de medida interna, eu vou usar a minha tira com 4 vezes sempre a minha medida interna. Então, aqui eu tenho 1, eu vou cortar a minha alça com 4 centímetros. Aí, eu dobrei em 4 e ela, obviamente, vai se tornar 1 centímetro. Aqui eu tenho uma tira que ela tem 5 centímetros de largura. E essa tira eu vou encaixar o zíper. Então, o comprimento ele vai depender da quantidade de zíper. Isso aqui é um método que eu faço geralmente para quando eu tô trabalhando com vários, uma quantidade grande de zíper ou no mínimo 2, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço o terminal, que é para agilizar o trabalho e ficar simplificar um pouco mais. E eu também vou precisar de uma tirinha de 4 centímetros de largura também por 5. Não, desculpa, 6 centímetros. Então, 4 por 6, que vai ser o que a gente vai usar pro anel. Então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E o zíper, no mínimo, do mesmo tamanho da parte superior da necessaire. Então, como material é isso. Com relação ao forro, toda vez que a gente tá trabalhando com o zíper fixo, que vai ser o zíper com terminal, provavelmente vocês já sabem disso, mas eu gosto de repetir porque pode ter alguém novo chegando no canal, alguma principiante, então é interessante ter essas informações. O que acontece? Eu vou trabalhar com terminal, então eu vou trabalhar com zíper fechado. Eu vou precisar, nesse caso, de trabalhar com forro aberto, porque se eu trabalhar com o zíper fechado mais o forro fechado, eu não vou conseguir rebater a minha costura. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com o forro aberto. Para o forro aberto, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar a parte de cima igual a necessaire, só que aqui eu vou deixar uma margem para o forro não ficar repuxando. Então, eu vou deixar 1 centímetro de cada lado. Como que a gente vai fazer isso? Antes de colar a manta, eu vou dobrar o meu tecido da necessaire.
vou simplesmente dobrar e vou dobrar também o forro. Eu vou colocar em cima do forro e vou adicionar 1 centímetro na parte de baixo. Então, vocês podem ver aqui que tem a margem de 1 centímetro. Depois que eu adicionar, fizer as caixinhas de leite, eu corto tudo, aí sim eu posso abrir o forro e eu vou ter ele com 1 centímetro a mais. Então, é isso. Agora, a gente vai começar pelo zíper. Eu vou começar colocando o cursor. E para colocar o cursor, vocês já devem saber também, mas eu vou repetir. Eu costumo cortar um pedacinho da cremalheira, mas bem pequenininho, somente isso. Eu insiro o cursor na parte maior. Ah, esqueci de falar uma coisa, o importante do cursor é que ele tenha um vazado, porque a gente vai encaixar o mosquetão aqui, então ele tem que ser aberto, tá? É a única exigência aí. Então, encaixei na parte maior, eu deixo aqui de lado, alinhado, coloco na parte menor até fazer um crack, eu senti que a cremalheira entrou. Senti que a cremalheira entrou, eu seguro nessa ponta e puxo o cursor. Eu vou deixar ele aqui no meio. Agora, a gente vai medir a parte superior, onde vai ser encaixado o zíper. Aqui eu tenho 23 centímetros total. Eu não tô medindo essa margem aqui, tá? Eu tô medindo só a parte da estampa. Eu preciso do meu zíper com 3 centímetros a menos. Então, eu vou cortar uma parte aqui, aquela que eu já tinha cortado para poder colocar o cursor. Tomem cuidado quando vocês fizerem isso. Eu vou selar o zíper para não desfiar. Vou medir os 20 centímetros que eu preciso, exatamente aqui. E vou cortar nos 20 centímetros. E vou selar novamente. Tá grande essa chama aqui, mas eu não sei regular. Tudo bem. Bom, aí o que eu faço? Aqui, eu vou pegar aquela tirinha menor, que ela tem 5 centímetros de largura. Eu vou encaixar uma parte do zíper aqui nesse canal, eu dobrei ela em 4. Eu vou encaixar aqui nesse canal, coloco um clipe, eu dobro ele do outro lado. Se eu dobrar assim, ele vai ficar muito, corre risco de escorregar. Então, eu simplesmente dobro ele aqui, encaixo ele aqui do lado e deixando retinho. Ele vai ficar assim. Aí, o que eu faço? Eu vou passar uma costura aqui. Quando eu tenho vários zíperes, às vezes eu tô fazendo algumas peças que vão 3, 4 zíperes. O que eu faço? Eu faço uma tira longa e vou encaixando todos os zíperes dessa maneira. E assim eu passo só uma costura e depois eu vou cortando. Eu já tenho todos os terminais prontos, tá? Então facilita muito o trabalho. Aí eu vou pegar também, eu já vou passar uma costura aqui. E aqui eu vou dobrar em 4 e vou simplesmente passar uma costura aqui para fechar. Uma já é o suficiente. E esse pedacinho eu vou fazer a mesma coisa. É 6 por 4. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar. Eu vou dobrar em 4 e vou passar uma costurinha. E eu já volto com tudo isso pronto pra vocês. Bom, então ficou assim o zíper. Aí o que eu faço agora? Eu corto os excessos rentes ao zíper, deixando ele dessa maneira. Então, tá pronto meu terminal. É super fácil. Já também terminei a minha alcinha.
O que eu vou fazer? Eu vou passar ela aqui no mosquetão. Vou passar desse lado aqui. Eu passo ela no mosquetão, eu dobro a pontinha e vou passar uma costura aqui, só para prender uma ponta no mosquetão. Então, eu dobrei e eu vou passar uma costura aqui. Aquele outro pedacinho, eu passo ele dentro do anelzinho e vou colocá-lo a 3 centímetros da lateral aqui, da ponta, eu coloco ele a 3 centímetros da lateral. E eu vou passar só uma costurinha de segurança pra deixá-lo aqui. Bom, passei minha costurinha de segurança, prendi a minha... Se de repente aqui não tivesse um desenho, ele tem 2 desenhos, então não tem frente e verso. O que eu faria? Esse anelzinho, ele viria colocado do lado direito do verso da necessaire. Então, da parte de trás, tá? Aqui seria a parte de trás, essa da frente. Então, eu colocaria ela na parte de trás do lado direito. Só que aqui a gente não tem, então, tanto faz. Agora, eu vou marcar o meio do meu zíper. Já vou fazer isso do outro lado também. Não cortem, eu aconselho nunca, sempre a não cortar o zíper, porque eu já vi trabalhos sendo destruídos, porque o zíper, ele desfia. Então, é melhor não cortar. Encontrei o meio, o centro do corpo, e vou fazer o que agora? Eu vou colocar o zíper, aqui tá o meio do zíper. Vou colocar ele da maneira que a gente já tá acostumado. Cremalheira para baixo. E vou passar uma costura de segurança nessa parte de cima, tá? Então, eu deixo ele bem centralizado aqui, com a mesma distância na lateral. Vou passar só uma costura de segurança bem na beiradinha. Bom, passei minha costurinha de segurança, vejam que aqui ainda tá aparecendo aquele branco da margem. Agora, a gente vai cobrir isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o forro por cima, uma das partes. Eu vou deslocar a agulha toda para a esquerda e vou passar uma costura aqui em cima. Depois que eu coloquei o forro, eu jogo ele para esse lado. Eu abro bem a costura. Vocês podem ir ao ferro. Jogo o forro pra dentro, abro também essa costura aqui. E agora, eu vou passar eu vou rebater essa costura aqui. Uma coisa muito importante nesse modelo que a gente tá fazendo, que quando você fecha o zíper, o cursor fique na mesma direção desse anelzinho, tá? Então, fechado, ele tem que ficar aqui junto. Ou seja, ele não vai funcionar se fechado, a gente inverter ele ficar desse lado aqui. Então, ele tem que ficar fechado aqui perto do anelzinho, ok? Já passei o rebatido, agora eu vou trazer essa outra parte pra cá, vou alinhar bem e vou passar mais uma costura aqui em cima pra gente fechar o outro lado. Passando a costura, eu vou colocar o forro em cima, desloco a minha agulha para a esquerda e eu fixo o forro aqui. Bom, meninas, então ficou assim, o forro e a parte principal. Agora, como ela foi rebatida de um lado, eu vou ter que rebater do outro. É um pouquinho difícil rebater dessa maneira. Só que se você for abrindo aqui com muita paciência, a gente consegue chegar do outro lado, tá? Se vocês preferirem, pode deixar sem rebater também, não tem problema nenhum. É que eu gosto de rebater a peça, eu acho que dá uma outra cara pra peça. Então, comecem a costurar aqui, vocês vão abrindo devagarinho, que a gente consegue chegar do outro lado. Já volto.
Olha lá, com um pouquinho de sacrifício deu para chegar do outro lado. Bom, agora é aquele fechamento que a maioria já sabe como fazer. A gente vai jogar o forro para um lado e o corpo para o outro lado. Eu vou fazer o quê? Aqui, na pontinha, a gente tem que alinhar muito bem aqui. Então, é importante casar essas duas costuras aqui. Porque senão a gente vai ter um defeitinho depois que virar a peça. E isso faz parte do nosso acabamento, que a gente quer que fique bonito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, do outro lado. Agora, para fechar, nós vamos fechar as duas laterais completas. Vou fechar essa parte de baixo e deixar uma abertura aqui na parte de baixo, de mais ou menos 4 dedos é o suficiente. Já volto. Bom, já fechei tudo, deixei essa abertura aqui na parte de baixo. Agora, a gente vai fechar as caixinhas de leite, daquela forma que vocês provavelmente já estão acostumadas, e abrindo essa costura aqui. Então, eu vou fechar as 4 caixinhas de leite e a gente já vai virar para terminar a peça. Bom, já fechei todas as caixinhas de leite e antes de virar, eu queria dar uma dica para vocês. Como a gente está trabalhando com painel, a gente tem aquela margem que seria a margem de costura, que nem sempre dá pra gente, quer dizer, não tem como a gente ver, e às vezes o que acontece? Quando você desvira a peça, dá aquele pedacinho branco ali que estraga a peça. Então, o que a gente vai fazer antes de virar? Você abre a costura e dá uma olhada se você consegue ver já o começo da estampa. Então, nem que seja só um pedacinho de nada, abre aqui a caixinha de leite, tá vendo? Então, aqui tem já o comecinho da estampa, isso quer dizer que não vai ter branco do outro lado, então não vou ter nenhuma surpresa. Aqui tem só um pedacinho, então por segurança eu vou passar mais uma costurinha aqui, pra não correr o risco de quando eu virar, encontrar aquela surpresa desagradável, aí eu tenho que desvirar de novo e depois, enfim, é só perda de tempo no nosso trabalho. Então, só dá uma controlada, veja se você consegue ver o começo da estampa e pronto. Abri o zíper na parte de dentro, vou puxar daqui do fundo. E esse é o momento mais lindo para nós artesãs, o momento em que nasce a peça, literalmente. Olha lá. Com muito cuidado eu vou empurrando, sem puxar para não rasgar o tecido. Por que eu gosto do terminal, do zíper com terminal? Olha aqui, a gente coloca para fora e fica retinho. Eu adoro quando fica essa coisa retinha. Dali do buraquinho que a gente deixou, eu vou puxar, empurrar todas as costuras. Olha lá, não tem nenhum branco, então tudo certinho. Desse lado também nenhuma surpresa. E essa parte, como sempre, ou eu passo uma costura à máquina, ou então, se vocês preferirem, à mão. Eu prefiro a máquina, que é mais rápido e não é um lugar que todo mundo vê. Bom, agora vamos encaixar o nosso terminalzinho. Eu vou fechar essa parte. Vou dar um retrocesso umas 3, 4 vezes, para não ter o perigo de soltar. E eu vou encaixar essa parte, a outra ponta no anelzinho, vou dobrar e passo uma costurinha aqui também. Bom, passei minha costurinha. De que forma eu costumo
dar o acabamento para não ficar as pontinhas. Meninas, cuidado com a isqueira. Essa minha chama aqui tá enorme, eu preciso regular. Mas o que que eu faço? Olha, quase que eu queimei o dedo. Eu simplesmente dou uma queimadinha, assim, com a chama menor, óbvio, para tirar as pontinhas. Então, isso aqui vai deixar um acabamento impecável. Ok? Então, terminada essa parte, o que que a gente vai fazer? Eu vou encaixar o mosquetão aqui no cursor. E tá pronta a minha necessaire com alcinha. Olha que graça. Olha só que gracinha que ficou a nossa necessairezinha. Então, também é uma clutch, mas é uma necessaire com uma alcinha para facilitar para carregar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários se vocês encontraram alguma dificuldade, se vocês já viram um modelinho desses, se é uma novidade aí para vocês. Me digam o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!